Amigo, e assim, o que acontece? A educação que eu acredito não é uma educação, uma racionalidade de performance, de competitividade. Nós, em escolas de educação básica, nossa preocupação primeira não deve ser a de ajudar o menino, ajudar a menina a competir no mercado, a competir no vestibular. Eu acho que esse é enfim, uma demanda que não nos cabe em primeira instância. Nossa primeira preocupação tem que ser apresentar o mundo para os meninos e meninas, para os recém-chegados, da forma mais encantadora possível, de forma que eles se encantem, conheçam e se responsabilizem pelo mundo. E o Marista, na minha história, cumpriu esse papel, né? Me fez encantar com o mundo, conhecê-lo de uma forma muito objetivamente falando, através dos excelentes professores que eu tive, e também me responsabilizar por ele, né? Por esse mundo bonito. Eu acho que o mundo é muito bonito, a vida é linda e o mundo é muito bonito. E nós educadores temos uma responsabilidade muito grande, porque todo educador ele tem que ser um agente de esperança. No sentido de que nós, adultos, já com nossas lutas diárias, com os nossos corres, né, como assim se fala por aqui bastante, a gente tem muita noção das dificuldades do dia a dia, né, as crises políticas, as crises econômicas. E nós educadores somos desafiados todos os dias a renovar a esperança, porque não dá para falar para os nossos alunos sem esse tom, sem, esse, sem essa retaguarda da esperança. A gente tem que realmente fazer os nossos meninos e meninas terem esse tipo de experiência. E aqui eu quero até te elogiar aí, porque você é um dos professores que tem uma didática que, mais do que o conteúdo, você além de dominar o conteúdo, você tem uma didática que traz esse encantamento para o aluno. Eu costumo dizer o seguinte, quando o professor demonstra paixão pelo conhecimento, paixão pelo mundo, esperança na vida, esperança nos jovens, nas crianças, nos recém-chegados, e esse enamoramento pelo conhecimento que ele carrega, que ele traz para os alunos, ele encanta, independente do aluno gostar ou não de filosofia, gostar ou não de matemática, gostar ou não de geografia, de química, de biologia, não importa. Quando o aluno percebe que o professor tem um afeto que vai além do cognitivo, né? É um afeto mesmo, é emotivo, é de sentido de vida, né? Com o conhecimento, o aluno presta atenção na aula, o aluno presta atenção no que o professor diz. E eu acho que o grande diferencial da escola católica é nós termos essa consciência de que é isso que vai fazer a diferença na vida do aluno, não é nos resultados de vestibular do aluno, é na vida dele. Se o aluno ele tem intenção de alguns resultados de vestibulares mais difíceis, mas ele está envolvido por esse encantamento, por esse afeto que ele conseguiu capturar do professor, ele vai também conseguir os resultados que ele quiser em qualquer vestibular que ele quiser. Mas antes precisa haver essa experiência de encantamento, essa experiência de ânimo, de sensibilidade, de responsabilização, de encantamento pelo mundo. Então acho que dos professores que eu conheço, você é um dos mais habilidosos, porque isso é muito natural seu. Não sei como você desenvolveu isso, às vezes é dom, né? Às vezes também você aprendeu muita coisa com seus mestres também. E uma coisa que é muito nítida para os seus alunos, que eu conheço alguns, ou bastante, né, dos seus alunos, já alguns desde 2010, eu acho que a gente trabalha juntos. Então, eu percebo neles, na fala deles, longe de você, como eles são encantados pela sua aula. Por quê? Porque você não fala do conhecimento de uma forma apenas técnica, de uma forma apenas de uma demanda cognitiva, para ele poder fazer uma boa prova, conseguir acertar aquela questão que vai cair, ou de sociologia, ou de filosofia, enfim, das matérias que você ministra. Mas não, eles se encantam porque você fala de uma forma, com um afeto pelo seu conhecimento, que chama a atenção. Eu estava brincando outro dia com um colega sobre esse mesmo assunto, né, do professor que faz a diferença na vida do aluno, é aquele que demonstra paixão pelo conhecimento que ele traz. Outro dia eu estava num carro ouvindo a rádio, aí tinha um cara entrevistado, eu não me lembro o nome dele, mas ele estava falando sobre, olha o assunto, mais chato impossível, reforma fiscal. É um assunto difícil, complexo, assim, e eu nunca tinha me interessado por esse assunto, mas o cara começou a falar
Eu ouvi acho que 20 segundos da primeira resposta dele. E eu não consegui mais parar de falar. Assim, já estava na intenção, quando eu vi o assunto, eu já estava na intenção de mudar a rádio, a estação de rádio. Mas ele começou a falar, com 20 segundos eu vi que, poxa, esse cara fala com tanta... Eu não estava vendo ele, eu estava só ouvindo, era rádio, eu estava dentro do carro. Mas o tom dele, a voz dele e o enamoramento que ele tinha pelo assunto, o domínio que ele tinha do assunto, no sentido mais afetivo da conotação da expressão, era tão encantadora que eu consegui passar 10 minutos ouvindo sobre reforma fiscal. Entendi algumas coisas. Se eu disser que eu entendi tudo, eu não entendi, se eu estou mentindo. Mas algumas coisas eu entendi, parei para escutar, coisas que eu nunca tinha ouvido. Por quê? Porque o cara demonstrou tanta paixão pelo que ele estava falando, que eu me senti tocado. Isso ativou a minha atenção de uma forma que eu nunca tinha prestado atenção antes nesse assunto. E eu acho que acontece uma coisa semelhante com os alunos, né? O aluno pode não gostar de filosofia, mas quando ele tem uma aula de Isaac, ele para prestar atenção. Porque Isaac fala com tanta paixão de filosofia que o cara vai pensar, não é possível que o cara tá falando com tanta paixão desse assunto e isso não seja legal. Ele tem que ser legal, então peraí, deixa eu prestar atenção um pouquinho aqui que ele está falando, e consegue perceber, e consegue ver as nuances. Ele pode não ser futuramente excelente filósofo, conhecedor de filosofia, mas ele vai ter ali alguns vínculos de afeto com aqueles assuntos. Por quê? Porque você foi capaz de fazer isso. Do meu ponto de vista, por exemplo, a matemática. Eu sou realmente muito ruim em matemática. Eu não sei se você também Nada. Mas eu tive também professores que me fizeram despertar para alguns assuntos da matemática. Por quê? Porque os caras gostavam da matéria. Porque os caras eram apaixonados pela matéria. E isso me fazia querer até estudar um pouco mais a matéria dele. Por quê? Porque, poxa, isso aqui deve ser legal, porque ele ensinou de uma forma tão legal, deixa eu estudar isso aqui, fazer uns exercícios aqui para me divertir. Era coisa mais ou menos assim. Olha, você...